E vou então voltar à história dos sofistas e com um bocadinho de sorte, com muita sorte, vou chegar ao Sócrates. O Sócrates, coitado, vai ter que ser... Mas também, pronto, paciência. Bom, em relação então aos sofistas. Em termos genéricos, a importância da sofística, da emergência da sofística, da cultura sofística em Atenas, deve-se fundamentalmente a esta ideia que eu creio que, enfim, não sei se é pacífica, mas que me parece coerente, de que a abertura daquele sistema complexo, em particular da cultura grega, teve como desenlace, teve como consequência uma espécie de implosão. Isto é, há um momento em que é como se a abertura possível do sistema da cultura tivesse limites e esses limites são tangíveis. Isto é, a gente percebe quando é que se toca nos limites. De certa maneira, os sofistas em Atenas representam exatamente a emergência desse limite, que é o momento em que, pela primeira vez, dentro de uma cultura, alguém aparece e diz: os valores são uma ficção, os valores são relativos, os valores são convenções, os valores são arbitrariedades, dependentes da história, dependentes da localização, dependentes dos povos e dependentes, inclusivamente, da perspectiva pelos quais se abordam. Eu não sei até que ponto é que qualquer coisa que eu possa dizer arranje forma de vos darem a entender qual é a importância deste acontecimento neste período. Portanto, estamos a falar do século V a.C. Estamos a falar com uma distância de 2500 anos. E, de certa maneira, é só a partir deste momento, ainda que eu vos tenha dito que é Homero, desde Homero nós percebemos as raízes da chamada cultura ocidental com que nós nos identificamos, mas de um certo ponto de vista, a verdadeira inauguração daquilo que distingue a nossa cultura das outras começa com os sofistas. Começa com os sofistas e contra os sofistas. As duas coisas ao mesmo tempo. Isto é, o acontecimento radical, original, é exatamente este. O momento em que, pela primeira vez na história, alguém consegue olhar para a cultura que traz, que vê, como sendo uma espécie de alucinação, uma espécie de ilusão. Se nós acreditarmos, aquilo é verdadeiro. Se não acreditarmos, não é. Porque é que as coisas têm que ser assim? Porque é que nós temos que ser assim? Porque é que temos que obedecer a estas regras, a estas leis, a estes valores e a estes costumes? Se as regras, as leis e os costumes foram feitos pelos homens. Isto corresponde exatamente ao primeiro momento em que na história o pensamento reflete sobre o homem, em que o homem se torna a entidade central do pensamento. Já não é a natureza, já não são os deuses, já não são a pura e simples tradição cultural em termos de gestos, de comportamentos, de atitudes. Pela primeira vez percebe-se que aquilo que distingue o homem de todas as outras coisas é ele próprio. O homem não é um simples animal porque ele é capaz de arbitrariamente construir valores e, da mesma maneira que é capaz de arbitrariamente construir valores, pode ser capaz de os relativizar ou de os esvaziar ou de, pura e simplesmente, os usar, os instrumentalizar de acordo com um interesse qualquer, nem que seja, por exemplo, um interesse puramente pedagógico. É importante que se note, e isto para mim é particularmente importante, é importante que se note que os sofistas surgem não apenas como vendedores de sabedoria, como indivíduos que a troco de dinheiro ensinam o que sabem, ainda que haja que fazer distinção nesse ensino daquilo que é, digamos assim, da ordem do irrefutável, que é, por exemplo, as questões da lógica, as questões da matemática, as questões da gramática, em que não há muita coisa a dizer, e aquilo que diz respeito exatamente aos valores. E ao modo como eles podem ser retoricamente organizados e o modo como essa organização retórica dos valores, num discurso argumentado, pode contribuir para levar o outro a ser persuadido em relação a tomar determinadas atitudes ou a assumir determinadas ideias. Isto é fundamental para a educação, porque a partir deste momento a educação deixa de ser linear, no sentido em que o mestre aprende do discípulo, ainda que eventualmente se desvie dele na resposta a dar, ou, como no caso da cultura popular mais simples,
é reproduzida pura e simplesmente ipsis verbis, sem qualquer tipo de problema. A educação para a cidadania, num contexto em que a democracia existe, significa que eles estão dispostos a preparar, eles acreditam que estão dispostos a preparar pessoas individuais, desde que paguem, e, portanto, desde já que pertencem a um determinado estado social, uma fatia, um filé mignon da sociedade ateniense, estão dispostos, acreditam que estão predispostos a equipar com os instrumentos necessários o cidadão para intervir na vida pública. Não apenas para se tornarem conscientes dos problemas reais que existem e, de certa maneira, conseguir confrontar-se com eles de uma forma prática, mas construir o discurso que permita argumentar com os outros numa assembleia, de forma a que consigam fazer vingar a sua ideia, consigam criar, digamos assim, uma onda de apoio. Isto é absolutamente incompreensível fora do contexto da democracia ateniense. Isto não teria cabimento nenhum se não houvesse um Péricles. Isto não teria cabimento nenhum se o próprio Protágoras não fosse, ou parece, amigo do Péricles, e se não houvesse uma conjuntura em que, do ponto de vista da sociologia política, estava aberta a possibilidade para a formação ativa dos cidadãos como responsáveis da sua posição de uma forma conexa, coerente e argumentada. Esta intenção não é má. Esta intenção não é má no sentido... É uma boa intenção. À partida, parece que nada obsta a que se acredite que as pessoas possam ter uma formação que lhes permita argumentar e traduzir um raciocínio de uma forma não só bem estruturada do ponto de vista da argumentação, mas inclusivamente do ponto de vista da apresentação dessa argumentação. Isto é, há uma retórica, há uma eloquência e porque constitui uma oratória que faz com que o indivíduo particular não apenas saiba pensar, mas saiba expressar-se e saiba convencer os outros. De certa maneira, não deve haver ninguém que depois disto possa acreditar que isto não faz falta. Não há maneira de nós suspeitarmos que uma pessoa educada do ponto de vista da construção dos argumentos, educada do ponto de vista desta distância criada em relação aos valores que lhes permite perceber que eles podem ser manejados porque são convenções, porque são arbitrariedades e, portanto, que podem ser combinadas, podem ser usadas hoje uma, amanhã a contrária, mantendo-se a finalidade e o objetivo que é o interesse pessoal em defender uma determinada posição. Aqui está provavelmente o ponto mais crítico desta microcultura que surge em Atenas. E é exatamente a ideia de que, quando se diz o homem é a medida de todas as coisas, não se está a falar da humanidade, está-se a falar do homem, o indivíduo é a medida de todas as coisas. Cada um é a medida de todas as coisas. Cada um dos que podem ser a medida de todas as coisas. Isto é, cada um pode constituir o seu critério. Mas, ao mesmo tempo, a finalidade para isso é o interesse próprio, nomeadamente riqueza, poder, fama, boa vida, antes, ou não necessariamente coincidente com o bem comum, na medida em que, se eu acredito que esta minha ideia é boa para mim, deva ser bem para todos. Primeiro tem que ser boa para mim. O salto, portanto, é boa para todos. Não sei se estão a ver, é um precipício. Mas também porque, ao constituir o sensualismo como pedra de toque final, o meio torna-se sempre um instrumento. Tudo é instrumentalizável para atingir esse fim. E para o saber, o conhecimento, possam ser entendidos como instrumentalizáveis, retoricamente instrumentalizáveis. E isto é problemático. Isto é, eu posso manejar os dados que tenho para chegar ao fim que pretendo obter. Não sei se estão a ver, ainda não saímos daí. Já foi há 2500 anos, não é? Portanto, de certa maneira, isto marca a cultura de uma tal maneira que, apesar de toda a Idade Média, quanto mais não seja,
o Renascimento e assim sucessivamente. O Renascimento é o renascimento da cultura clássica greco-romana e, portanto, por conseguinte, de certa maneira, esta possibilidade manteve-se aberta e, de certa maneira, está enriquecidamente aberta, porque, entretanto, muita teoria foi elaborada no sentido de que isto se tornasse cada vez mais eficaz. Eu ontem falei do marketing, que é um descendente disto, marketing, publicidade, formas de gestão, inclusivamente, são completamente filhas legítimas deste tipo de instrumentalização do conhecimento e da instrumentalização do saber. Aquilo que eu disse ontem e mantenho é que são filhas legítimas, não quer dizer que sejam filhas legítimas, intencionais e conscientes. É diferente, não é? E a maior parte das vezes estes filhos legítimos não fazem a mínima ideia quem é o pai e quem é a mãe. Nem o que implica ter esta descendência. Mas pronto, mas sabe, não há a fazer em relação a isso. Bom, ok. Estes indivíduos introduzem-se, ou representam, ou vêm a representar, à medida que a sua presença em Atenas vai evoluindo, três figuras, três proto-figuras que se vêm a desenvolver na história. Uma é, obviamente, logo à partida do professor. O professor é o indivíduo que vende o que sabe. Até aqui havia mestres. E o mestre é aquele que partilha o que sabe. Em princípio, a poucos. Aos escolhidos. Há aqueles que parecem que contêm, digamos assim, a promessa necessária para continuar a tarefa e a função, chamamos-lhe assim. Agora, não interessa. Desde que pague, por mais estranho que seja, por mais paga, tem direito a isso. E o professor é basicamente isso. Diz aquilo que é diz aquilo para que é pago para dizer, quem quer que seja. Não é? Por outro lado, eles introduzem-se subrepticiamente no sistema judicial da cultura. Primeiro, inventam a figura do advogado, basicamente. Primeiro, ajudam pessoas que têm casos em tribunal a elaborar o discurso que devem repetir depois no tribunal. Portanto, basicamente o que eles fazem, nomeadamente a pessoas que não sabem ler nem escrever, é obrigá-los a decorar um determinado discurso que devem repetir quando estiver no tribunal, de tal forma que o indivíduo seja acusado de acusar de galinha, roubar uma galinha, saia de lá merecendo o prémio de 15 galinhas. É um bom negócio. Seja culpado ou inocente, a ideia é que a argumentação, da mesma maneira que a persuasão, no sentido político do termo, aqui funciona, bem argumentado, é inocente. E não há maneira de dar a volta à coisa, e até hoje isso, pelos vistos, resulta, de recurso em recurso, até à vitória final. E, obviamente que está implícito que eu disse antes, a figura do tribuno, não é? Do orador do deputado, não é? O tipo que está preparado com uma boa oratória para parecer que sabe o que está a dizer. E estamos até aqui disso. E cada vez parece que sabem melhor o que estão a dizer. Às vezes que a coisa, o verniz estala, a tinta sai, mas a maior parte das vezes, de facto, são ótimos descendentes desta tendência, chamemos-lhe assim. Acabou por se tornar uma tendência cultural inerente ao nosso sistema de cultura, de tal forma que está por todo lado. Bom, mas isto tem uma consequência, e a consequência de tudo isto é que se abre uma crise. Páginas tantas, aquilo que, do ponto de vista do discurso, é apenas uma contradição formal, porque pode ser ou pode não ser, de acordo com a ocasião, de acordo com o dar-me jeito ou não dar jeito, que este valor seja usado assim ou assado. Aquilo que é formalmente uma contradição, no indivíduo, é um conflito psicológico. Porque a páginas tantas, então, vai ou não vai? Sim ou não? Então, mas é ou não é? É arte ou não é arte? Eu tenho os discursos preparados que me dizem que sim, tenho os discursos preparados que me dizem que não. Aliás, os próprios sofistas faziam concursos entre si de chamadas antologias, e concursos com público muito interessado, e obviamente, não é? Porque isto é um espetáculo fantástico, em que era dado um tema e o sofista era obrigado a defender, a dizer que era uma coisa positiva e a dizer que era uma coisa negativa. Okay? A dizer bem e a dizer mal.
E se conseguisse dizer tão bem como dizia mal, melhor que os outros, ganhava. Portanto, não me interessa se está certo ou está errado. O que interessa é, diz muito bem da banana, diz muito mal da banana. A gente acredita que a banana não presta no fim do discurso e acredita que a banana é ótima no fim do discurso. E quando nós saímos com a sensação que a banana é ótima, mas não presta, ganhou. Estas intrologias, estes concursos são exatamente prenúncio exatamente daquilo que uma pessoa um bocado mais ingênua, menos preparada e provavelmente mais carente de facto de uma solução e de uma decisão, fique completamente... Hoje, em particular, é boa ou é má a banana? Em relação à questão da arte, isto é importantíssimo. Há uma série de discursos que se montam para dizer que X coisa é arte, há uma série de discursos preparados para dizer que X coisa não é arte de cima nenhuma. E, de facto, a gente lendo com atenção, refletindo, pensando seriamente, é e não é. Ok? Portanto, o que acontece é que critério estourou. Não há. Eu não estou minimamente preocupados com a questão da verdade, como é evidente. Eu também não, mas não basta. E basicamente, ao fim e ao cabo, o critério acaba sempre por ser o da circunstância e do que dá mais jeito. Não é? Hoje a mim dá-me imenso jeito porque aquela coisa em particular não seja arte, mas se eu um dia... Aqui há sempre dois níveis e são níveis que, de certa maneira, com os quais eu me tenho confrontado na minha atividade e, quer dizer, não tenho que vos dizer respeito e provavelmente podem ignorar completamente, sendo muito felizes, que há um nível da questão, há um nível da construção do conceito, há um nível pura e simplesmente reflexivo em que se pode pensar o que se queira, ou pelo menos testar fórmulas de construção de ideias, e há um nível pragmático do problema, é o nível da decisão. Um dia eu vou ter que dizer como é que é e vou ter que decidir se sim, se não. E esta questão não se resolve cá com... porque há ali uma urgência, não é? Sim ou não. Por exemplo, tenho que recomendar alguma coisa a alguém. Recomendo esta obra ou não recomendo? Não vou cá... não. Sim ou não. E a este nível, ao nível de pragmático, a crise sente-se. Porque não se pode continuar num pântano e tem que se tomar uma decisão. E daí haver a necessidade eventual de se constituir um critério um bocado mais sólido. Uma coisa é certa, quem vai tentar resolver, ou pelo menos quem vai confrontar-se pela primeira vez com esta ambivalência pantanosa, é o outro sofista chamado Sócrates. E é esta parte que a partir daqui me começa a interessar. Eu chamo-lhe de sofista por boas razões, se bem que ele tenha tão boas razões para ser sofista como para não ser. Em muitas coisas é sofista. Em tantas coisas era sofista que os próprios atenienses não o distinguiram dos sofistas e liquidaram-no. Era o único sofista de Atenas. Os outros não são de Atenas. Este é o único sofista de Atenas. Porquê é que eu digo que ele é sofista? Eu digo que ele é sofista porque, do ponto de vista aparente, ele faz o mesmo que os outros, ainda que faça com subtilezas. Ele ensina aos outros, mas não quer dinheiro. Ele é um excelente orador, mas não é para aldrabar os outros. É para entalar os outros. Não é para os seduzir, é para os levar contra a parede. É para, de certa maneira, testar até que ponto é que a coisa é sólida. E raramente era sólida. O embate entre o Sócrates e o sofista é absolutamente um dos acontecimentos da história da cultura mais fascinantes que existe. Porque o Sócrates era tão sofista que conseguiu ser uma espécie... Conseguiu ser isto tudo hiperbolicamente. Isto é, uma coisa é desmistificar os valores, outra coisa é desmistificar a desmistificação dos valores. Ok? É demonstrar que eu posso acreditar que os valores são arbitrários e, ao mesmo tempo, não posso admitir que sejam vazios. E, portanto, se não são vazios, alguma coisa ela tem que ter dentro. E voltamos, pela primeira vez, é como se voltássemos à estaca zero, sem nunca ter saído de lá. Porque, de facto, os sofistas não chegaram à estaca zero. Eles apenas disseram não há estaca. Não é? Mas há necessidade de uma estaca e há necessidade da zero. Por outro lado,
Ele é muito pouco filósofo no sentido em que nunca disse coisa com coisa. Ele não dá uma única resposta. Aquela história do só sei que nada sei é verdade. Tem todo o aspecto de ser verdade. Agora, é verdade das duas maneiras. Ele sabe. Ele sabe. Que nada sabe. Mas sabe. Os sofistas não sabem que não sabem nada. E é exatamente este confronto que, de certa maneira, põe a nu aquilo que eu disse há bocado. Isto é, toda esta montagem feita em torno da argumentação, da retórica, da oratória, da eloquência, blá 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 blá, de facto, em última análise, não está assente em nada. Assim como eles dizem que supostamente os valores não estão assentes em nada, também aquilo não está assente em nada. Agora, o problema é que Sócrates confronta-se pela primeira vez com esta questão que eu estava a pôr há bocado. Há situações urgentes, que não são de retórica. Há situações que têm que ser resolvidas. E, portanto, não podemos falar o tempo todo de como se fala. Há alturas em que é preciso deixar de falar. E aí o deixar de falar supõe atitudes, ações concretas, comportamentos, obra. Supõe uma determinada obra. Eu não vou, infelizmente, ter muito tempo a falar do Sócrates com calma e paciência. Mas, ao mesmo tempo, também não me interessa muito, e a razão é muito simples. É porque a gente não faz a mínima ideia de muita coisa sobre Sócrates. O Sócrates é uma nebulosa completa, porque ele foi-nos introduzido na história por um senhor chamado Platão, que contaminou completamente qualquer hipótese de gente imaginar o que é que o Sócrates pensava. Tudo o que a gente sabe do Sócrates, tendo-nos no fundo, que diz, o pouco que diz, coincide com algumas dicas do Platão, de facto, aquilo que a gente pensa do Sócrates não pensa, porque já está filtrado pelo Platão. E, portanto, muitas das coisas que eu poderia dizer do Platão, do Sócrates, a única coisa que de facto faço, e, portanto, confesso, é traduzir aquilo que Platão disse dele. A própria relação do Sócrates com o Platão vai ser muito importante daqui para a frente, amanhã, se correr bem. Porque praticamente a função, a grande missão do Platão é pôr a carne onde o outro deixa só os ossos. Isto é, eu só sei que nada sei. Ok, fixe, mas agora, pronto, agora é preciso saber alguma coisa. Agora é preciso fundamentar alguma coisa. Já com esta certeza, já com esta garantia, esta fundamentação vai ser arbitrária. Isto é muito importante. Isto é, não vamos voltar à tradição, não vamos voltar a dizer é assim porque se dizia que era, é assim porque sempre foi, agora vamos ter que inventar. E esta diferença é fundamental. O homem não só agora está no centro, como está no centro ativo. Isto agora passa a ser responsável pela criação da substância dos valores. Não, obviamente, dos valores populares, porque, enfim, lembro, estamos no alto extrato da alta cultura popular. Aquilo que é valor tradicional, etc, etc, continua a ser valor tradicional. O Platão, nem o Sócrates, estavam muito... Apesar do Sócrates não se importar de conversar com os taberneiros, com os peixeiros, etc, etc, de facto não é exatamente esse o seu público imediato. No caso do Platão, que tem um outro arcabouço, provavelmente uma outra ambição, e sobretudo herdou o sentido da urgência, a questão que se põe agora é que é necessário uma estrutura que permita montar critérios criados, inventados, intencionalmente desenhados para uma finalidade. Ok? Já não inteiramente baseados na tradição, do sempre foi assim, já não apenas porque dá jeito para a retórica, porque fica um texto mais bonito, um discurso mais composto, mas porque há problema a resolver. E o problema principal a resolver é exatamente o sarar essa crise. O impedir, de certa maneira, que aquele vírus se propague. Como é evidente, Platão perdeu a batalha, porque eu já disse, acerca da sofística. Mas perdeu a batalha num território, que é o território da baixa cultura popular, ou se quiserem, da alta cultura popular baixa, ganhou uma batalha inaugurando um outro território. E é sobre esse território, basicamente, que eu queria chegar com esta conversa até hoje. Esta crise implica que as pessoas diretamente envolvidas nela tomem uma posição. E perante esta crise, há duas saídas. E ou se aceita a via cínica, da exploração retórica
com a finalidade do benefício próprio, ainda que disfarçada com a finalidade do benefício dos outros, ou então leva-se a peito como tarefa própria este projeto, digamos assim, este programa de cada um, ao longo da história, tentar construir um critério sólido que permita esclarecer claramente, ainda que de forma arbitrária, o modo como nos podemos orientar em relação aos dados da cultura mais problemáticos e mais suscetíveis, digamos assim, de ser usados e manipulados pelo potencial que, entretanto, ficou de sementeira e que continua a proliferar. Não é? Portanto, se não se importam, amanhã eu vou passar um bocadinho pelo Sócrates. Assim, aliás, não vou passar nada. O que eu estou a dizer é, vamos esquecer o Sócrates e vamos entrar num duplo Platão. Eu vou fazer uma... Eu vou ser muito light, eu espero não ser muito maçudo nem muito filosófico, porque o Platão é o pai da coisa toda e até hoje não parece que tenha havido ninguém para fazer sombra. Muito sinceramente vos digo isto, apesar da história da filosofia ser o que é. A única criatura que lhe chegou praticamente ao joelho foi o Nietzsche, mas eu não me dou a liberdades aqui de abordar isso, porque amanhã, no fim, eu vou-vos distribuir um texto sobre Platão, vocês vão fazer o favor de ler, e a gente, quinta-feira, eu tenho uma outra base para avançar, para não estar a gastar muito tempo, para ver se aceleramos, porque são 5 dias, não está nada. E no dia seguinte, eu dou-vos um outro texto, já com o Platão e com o Nietzsche, que tem como foco já as questões mais contemporâneas. É uma forma... Vocês têm que me ajudar, isto é, ainda que não se deem muito bem, que seja um bocado difícil, têm que me fazer o favor depois de me acompanhar. E mesmo que a leitura seja assim precária, se tiverem dúvidas, não se preocupem, porque eu também estou cá para ajudar a compreender isso, está bem? Então, obrigado. Até amanhã.